Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Gostaria de falar sobre um tema polêmico, sobre armas. O que a Bíblia tem a dizer, o que Jesus tem a pronunciar sobre essa questão das armas no intuito da defesa pessoal. Bom, primeiramente, Jesus nunca disse nada sobre isso abertamente e diretamente, até porque isso é uma questão mais dos dias de hoje do que dos dias de Cristo. Hoje existe todo leis, existe toda uma forma do Estado controlar uma nação, um povo, de usar ou não usar armas. Todo um controle das armas no país, né? E essa não era uma questão na época de Jesus. Não era uma questão política naquela época. Muitas pessoas tinham e usavam armas. Inclusive havia discípulos de Jesus que tinham espadas. No mínimo duas espadas ali, pelo menos. Uma, a Bíblia diz que era de Pedro. Porque quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro sacou uma espada da bainha e feriu um servo de um sacerdote por nome de Malco e cortou-lhe a orelha. E Jesus disse para Pedro guardar a espada, porque quem pela espada fere, pela espada é ferido. Jesus entendia muito bem que as coisas neste mundo eram resolvidas desta forma. É a lei do talião, é a lei do olho por olho e do dente por dente. Jesus naquela ocasião estava se referindo à lei do olho por olho e do dente por dente, no qual diz, quando ele diz ali, quem fere pela espada é ferido. Ou seja, Jesus estava dizendo ali que se Pedro tomasse uma atitude violenta e agressiva naquele momento, ele poderia desencadear uma violência desenfreada ali contra os próprios discípulos de Jesus. E o que Jesus quis fazer com aquilo, quis dizer com aquilo? Jesus disse, Pedro, guarda a espada. Não é pela violência que nós vamos resolver essa questão. Essa questão é minha e de meu Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. Você não precisa interferir, Pedro. Guarda a espada. Eu quero preservar a sua vida, quero preservar a vida dos demais discípulos. Então, Pedro, não use a espada. Jesus com isso estava preservando a vida dos seus discípulos e estava, por assim dizer, aceitando o desfecho daquela história como sendo o resultado do cumprimento das Escrituras e da vontade de Deus. Jesus estava com aquilo dizendo, eu quero que a vontade de Deus seja feita, sem intervenção de homem, sem intervenção humana. Porque se eu quisesse, Jesus disse diante de Pilatos, se eu quisesse, eu poderia chamar aqui 12 legiões de anjos e o negócio estaria resolvido. Jesus disse, porém o meu mundo não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é de cima. Porque se o meu reino fosse desse mundo, Jesus disse, os meus servos lutariam ao meu favor e não permitiriam que eu fosse levado da forma como fui levado, como um bandido, como um assassino, da maneira como eu fui tratado. Jesus mesmo disse no Getsêmani, diante daquela multidão que ali estava com pedaços de paus e espada armados, Jesus disse, por que vocês vêm até mim armados dessa maneira? Eu sempre estive publicamente diante de vocês, preguei diante de vocês, e vocês vêm aqui me buscar desta forma como se eu fosse um marginal, um bandido ou coisa assim. Então nós podemos ver, amigos, que quando Jesus fala para Pedro guardar a espada, não é porque Jesus era contra o uso da força física em certas situações, porque existem situações na vida que as palavras não vão ser suficientes. Atitudes, pensamento positivo não vai resolver. Você precisa tomar uma atitude, uma ação. Isso
é através da força física, não tem outro jeito. Então Jesus não estava ali repreendendo Pedro e dizendo que era contra o uso da arma. Não, Jesus não era contra o uso da arma, até porque ele mesmo disse: se meus servos fossem desse mundo, os meus servos lutariam ao meu favor. E para isso é necessário força, para isso é necessário ação, energia, é necessário armas. E a Bíblia fala que os anjos também têm espadas. A Bíblia fala que os seres angelicais possuem força, possuem exércitos para lutarem. A Bíblia inclusive diz em Isaías que um anjo matou 185.000 dos exércitos dos assírios, do rei Senaqueribe. Um anjo. Então imagine se Jesus ali invocasse naquela ocasião as 12 legiões de anjos para tirarem ele daquela situação. Imagine a carnificina que seria ali, a matança, o derramamento de sangue que ocorreria ali. E Jesus não queria isso. Foi por isso que Jesus se manifestou contra aquela atitude de Pedro. Primeiro, porque Jesus queria preservar a vida dos seus discípulos, que nenhum deles se perdessem, que nenhum deles tivessem suas vidas manchadas pelo sangue inocente. Porque o sangue do servo do sumo sacerdote, se Pedro matasse aquele homem, o sangue daquele homem estaria nas mãos de Pedro. E como seria a vida de Pedro após aquilo? Imagine se Jesus não tivesse intervido naquela situação. Pedro teria matado aquele homem. E haveria ali um grande conflito, uma grande perseguição ainda mais terrível contra os discípulos. E não era isso que Jesus queria. Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus veio implantar aqui o reino de Deus. Ele não queria naquela situação começar ali uma guerra, um conflito. Ele veio para cumprir as Escrituras. E ele estava disposto a cumprir literalmente tudo o que estava predito acerca dele nas Escrituras. Então não é que Jesus era contra o uso de armas, da força física, na proteção dos menos favorecidos, dos mais fracos, dos mais oprimidos. Às vezes o pastor, ele precisa arrancar a ovelha da boca do leão. E para isso, ele não vai arrancar uma ovelha da boca do leão dizendo palavras mágicas, tendo pensamento positivo. Não, ele vai precisar de um cajado, de uma vara, de uma funda, como era usado na época de Jesus. Os pastores usavam cães pastores para protegerem os rebanhos, usavam armas, não só para proteger o rebanho, como também para proteger a si mesmos contra ataques, tanto de animais quanto de ladrões que entrassem no curral para levar ovelhas. E Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, protege as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então não que Jesus era contra a defesa pessoal. Jesus não era contra a defesa pessoal, não era contra o uso da força física ou da arma em certos momentos. Jesus, ele não era pacifista. Jesus era pacífico, é diferente. O pacifista é aquela pessoa que é contra o uso de armas. Jesus não era pacifista, Jesus era pacífico. Jesus incentivava a não agressão. Jesus incentivava os seus discípulos a não usarem da agressividade, mas não dizia, Jesus nunca disse que seus discípulos devessem ser coniventes diante do mal que os seus olhos estivessem presenciando, sem alguma atitude, sem alguma ação ali diante do mal, diante do perigo. Não. O próprio Jesus disse uma vez, contando uma parábola,
que nenhum rei vai para a guerra, para a batalha, sem antes analisar se ele tem condições de ir para a guerra, para a batalha. Então, dá a entender com estas palavras de Jesus que ele não era contra, por exemplo, um país se proteger contra ataques de inimigos. E para isso é preciso exércitos, para isso é preciso armas, para isso é preciso homens preparados para a peleja, adestrados para a guerra. A própria Bíblia, no contexto espiritual, fala de uma guerra espiritual, uma guerra travada com armas espirituais. Então, a arma em si, ela não faz o mal e nem bem. E sim, a atitude daquele que está na posse da arma é que ele poderá usá-la tanto para o mal quanto para o bem. Então a arma em si não é o problema, e sim o ser humano, a pessoa, que irá usá-la ou para o mal ou para o bem. Bom, resumindo, porque eu já falei demais aqui, mas basicamente é isso que eu penso sobre essa questão. A Bíblia, o contexto geral das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, não é contra o uso da arma, da força física para defesa pessoal, principalmente quando você está defendendo o mais fraco. Principalmente quando o mais fraco está sofrendo e você precisa intervir para ajudar o mais fraco, para fazer a justiça contra o opressor. Você precisa agir contra o opressor para proteger o oprimido. É por isso que todos os países possuem soberania nacional para intervir diante de certas situações. E isso a igreja não impede. Isso Jesus não impede, nem Deus impede que uma nação, que um povo, que um povoado, que um homem proteja-se a si próprio e os seus entes queridos, sua comunidade, sua nação, seu povo. A Bíblia não priva os homens de se defenderem do ataque de inimigos, principalmente quando estes inimigos são mais fortes do que nós. Então, basicamente é isso o que eu penso sobre essa questão aí. Espero que tenha ajudado, beleza? Se você achou interessante o assunto, gostou, curta o vídeo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos apoia, nos ajude aí e que Deus abençoe a todos.